7 dias. Há histórias que não pedem para ser contadas. Elas exigem silêncio, porque quando alguém escuta, algo escuta de volta. O que você vai ouvir agora não é uma lenda urbana, não é um conto inventado para a internet. É o relato de alguém que passou 7 dias sem voz, observado por uma presença que nunca aceitou ir embora. Apague as luzes, não escute isso sozinho. E se sentir que o silêncio ao seu redor ficou diferente, talvez não seja impressão. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Não havia barulho de televisão, nem música, nem conversa ao fundo. Apenas o som distante da rua e o tic-tac quase imperceptível do relógio da cozinha. Era um daqueles dias vazios em que o tempo parece parado. Sem nada para fazer e sem ninguém para conversar, decidi ir dormir mais cedo. Achei que o sono me pouparia daquele silêncio estranho. Mas o silêncio não dormiu comigo. Não sei quanto tempo passou até eu acordar. Só sei que abri os olhos de repente, como se algo tivesse me puxado de um sonho à força. Meu coração batia rápido demais. O quarto estava igual, mas não estava normal. Antes mesmo de pensar, eu senti. Alguém me observava. Não era imaginação. Não era medo bobo. Era uma certeza crua, animal. Como se houvesse olhos fixos em mim, atentos, pacientes, esperando que eu percebesse. Tentei me mexer. Meu corpo respondeu devagar. O ar parecia pesado, difícil de puxar para os pulmões. Um frio subiu pelas pernas e travou no peito. Naquele instante, uma lembrança antiga me atravessou como um choque. Eu já tinha sentido aquilo antes. Quando criança, eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando comecei a acordar de madrugada com a mesma sensação. Alguém parado perto da cama, em silêncio absoluto. Nunca vi nada naquela época, mas sempre soube que não estava sozinho. Minha mãe percebeu rápido que algo estava errado. Eu chorava à noite, me recusava a dormir sozinho. Dizia que tinha alguém olhando. Foi ela quem me levou a um terreiro. Lembro do cheiro forte de vela e ervas. Lembro da mulher que nos recebeu. Ela fechou os olhos, ficou em silêncio por um tempo longo demais. E depois disse algo que minha mãe nunca esqueceu. Uma ex-namorada do meu pai havia feito um trabalho. Não era para matar diretamente. Era para assustar minha mãe durante a gravidez. Fazer com que o medo fosse tão grande que ela perdesse a criança sozinha. O parto, porém, foi normal. O feitiço falhou. Mas, segundo a mulher, algo ficou para trás. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama dos meus pais. Mesmo tendo 3 irmãos, mesmo sendo motivo de piada, eu sabia que se dormisse sozinho, ele estaria lá. Depois de um trabalho feito no terreiro, a presença sumiu. 3 anos de paz, 3 anos de noites normais. Até os 17, naquela madrugada, o silêncio voltou a me observar. O silêncio daquela noite não era comum, não era apenas ausência de som. Era como se a casa estivesse prendendo a respiração. Fiquei deitado, imóvel, encarando o teto. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo, como um peso invisível pressionando meu peito. Eu tentava racionalizar, dizer a mim mesmo que era apenas memória, trauma antigo voltando. Mas havia algo diferente agora, mais próximo, mais consciente. O ar do quarto ficou frio de repente. Não aquele frio natural da madrugada, mas um frio localizado, concentrado, como se tivesse surgido em um ponto específico do cômodo. Meus olhos, quase por instinto, se moveram lentamente para o canto escuro perto da porta. A sombra ali não combinava com o resto do quarto. Ela parecia mais densa. Meu coração disparou. Senti um zumbido nos ouvidos, como se o próprio silêncio estivesse fazendo barulho. Tentei me sentar, mas meu corpo respondeu com atraso, pesado, como se estivesse mergulhado em lama. Foi então que a sombra se moveu. Não caminhou, não deslizou. Ela simplesmente estava mais perto. A presença se revelou aos poucos, como algo que não queria ser totalmente visto. Tinha forma humana, mas incompleta. O contorno falhava em alguns pontos, como uma imagem mal focada. Onde deveria haver um rosto, havia algo indefinido, pálido, triste. Não senti ódio vindo dela, nem raiva. O que senti foi algo pior, apego. Quando falou, não houve som algum. Ainda assim, eu ouvi. Você cresceu, mas não se soltou. Minha garganta fechou. Tentei gritar. Nenhum som saiu.
Nenhum gemido, apenas ar. A presença se aproximou mais um pouco. O frio agora queimava. Pensei que tivesse acabado, continuou. Mas trabalhos não morrem, eles esperam. Minha mente voltou à infância. As noites na cama dos meus pais. A sensação constante de vigilância. Tudo fazia sentido de um jeito terrível. Porque eu... tentei dizer. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem lamenta. Porque quando tentaram tirar sua vida, me deram um lugar no mundo. E esse lugar foi você. Senti lágrimas escorrerem sem perceber. Estou amarrado ao seu silêncio, disse. E você está amarrado à minha espera. Uma presença então revelou algo que fez meu estômago revirar. Usaram meus cabelos. A cera da vela do meu velório. Meu nome foi chamado para que outro fosse levado. Eu entendi naquele instante. Não era apenas um encosto qualquer. Era alguém que já tinha morrido e nunca ido embora. O que você quer? Pensei já sem forças. Houve uma pausa longa demais. O quarto parecia menor, as paredes mais próximas. Descanso. Ela se afastou um pouco e pela primeira vez senti algo parecido com compaixão. Reze um terço por dia, durante 7 dias, pela minha alma. Acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. Se fizer isso, o silêncio será devolvido a mim. A figura começou a desaparecer, mas antes deixou um aviso. Se fizer isso, o silêncio será devolvido a mim. A figura começou a desaparecer, mas antes deixou um aviso. Se não fizer, você ficará comigo. Em silêncio. Num piscar de olhos, o quarto estava vazio. Eu me sentei na cama, ofegante. Quando tentei chamar minha mãe, percebi algo errado. Abri a boca. Forcei a garganta. Senti o ar sair, mas minha voz não voltou. O relógio marcava 3 horas da manhã. E o silêncio agora morava em mim. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava errado comigo. Não foi medo imediato, foi estranhamento. Abri os olhos, sentei na cama e respirei fundo, esperando que a noite tivesse sido apenas um pesadelo. Quando tentei dizer mãe, nada aconteceu. Minha boca se moveu. Minha garganta fez força, o ar saiu, mas não houve som algum. Nem rouco, nem fraco, nada. O pânico veio em ondas. Corri até o banheiro e me encarei no espelho. Meu rosto estava normal, mas meus olhos denunciavam desespero. Tentei gritar. Meu pescoço doeu com o esforço. O silêncio permaneceu absoluto. Minha mãe percebeu rápido. Ela falava comigo na cozinha e eu respondia apenas com gestos. No começo, achou que fosse brincadeira. Depois, quando viu meu choro silencioso, o riso morreu no rosto dela. Fui levado ao médico ainda naquele dia. Exames, perguntas, lanternas apontadas para a garganta. Tudo normal. O médico disse que podia ser emocional, choque e estresse. Mandou aguardar, mas eu sabia. À noite o silêncio ficava diferente. Não era só falta de som, era presença. Eu sentia algo se movendo pela casa quando todos dormiam. O chão estalava. A porta rangia sem vento. Às vezes, eu acordava com a impressão clara de que alguém estava parado ao lado da cama, observando se eu ainda estava obedecendo. No segundo dia, comecei a rezar. Não porque acreditava totalmente, mas porque tinha medo do que aconteceria se não acreditasse. No terceiro dia, minha mãe voltou a falar do terreiro. Eu apenas balancei a cabeça. Não conseguia explicar. Não conseguia contar o que tinha visto. O silêncio me isolava do mundo. Foi nesse dia que acendi a vela de 7 dias. Coloquei-a sobre a mesa da sala, longe de correntes de ar. Quando risquei o fósforo, minhas mãos tremiam. A chama subiu lenta, firme, alta demais para uma vela nova. O ambiente mudou. O ar ficou pesado, como se algo tivesse entrado na casa junto com o fogo. A chama não tremulava. Ficava rígida, apontando para cima, imóvel, como se o tempo ali tivesse parado. Sentei no chão, de frente para a vela, e comecei o terço em silêncio. Cada oração parecia arrancar algo do fundo do peito. Eu chorava sem som, rezava sem voz, implorava sem palavras. Naquela noite, sonhei com um velório. O caixão estava aberto, pessoas ao redor, mas sem rosto. O cheiro de flores velhas misturado com cera quente. No fundo da sala, alguém me observava, de dentro do caixão. Acordei suando com o coração disparado. No quarto dia, surgiram as marcas. Acordei com hematomas nos braços,
como se dedos antigos tivessem me segurado com força. Minha mãe achou que eu estivesse me machucando dormindo. Eu não conseguia explicar. No quinto dia, ela entrou no meu quarto assustada. Disse que durante a madrugada ouviu alguém rezando na sala. Uma voz baixa, feminina, que não era a dela. Eu estava dormindo. No sexto dia, acordei com um cheiro forte de vela apagada. Corri para a sala em pânico, achando que a chama tivesse morrido antes do tempo. Mas a vela ainda queimava. Mesmo assim, o cheiro de velório permanecia no ar. Naquela noite, senti a presença mais próxima do que nunca. Ela estava esperando o sétimo dia. Sétimo dia, amanheceu estranho demais. Não houve pássaros, não houve barulho de rua. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido falar baixo. A vela, já bem mais curta, continuava acesa na sala. A chama não era mais amarela como no início. Agora tinha um tom azulado nas bordas, fraca, mas firme. Ela não piscava. Não reagia ao ambiente. Parecia existir fora do tempo. Passei o dia inteiro com uma sensação constante de nó no estômago. Cada passo pela casa parecia ecoar mais do que devia. Às vezes eu tinha a impressão de ouvir alguém andando atrás de mim, mas quando me virava, nada. Minha família estava inquieta. Minha mãe evitava olhar diretamente para a vela. Meus irmãos diziam que a casa estava estranha. Um deles jurou ter visto alguém parado no corredor durante a madrugada. Quando a noite caiu, o silêncio ficou quase insuportável. Sentei novamente no chão de frente para a vela e comecei o último terço. Minhas mãos tremiam. A cada conta passada, sentia uma pressão na cabeça, como se algo estivesse sendo puxado para fora de mim. Foi então que a casa reagiu. A porta da cozinha estalou sozinha. O relógio da parede parou. A televisão ligou por um segundo e desligou. O ar ficou gelado. Não um frio comum, mas aquele frio que vem de dentro, que faz os ossos doerem. Senti arrepios subirem pelas pernas e travarem na nuca. A chama da vela começou a diminuir rapidamente. O ambiente ficou ainda mais frio. Não olhe para trás quando eu partir, avisou. Nem me chame. A chama vacilou. Ela começou a se desfazer, como fumaça sendo puxada para um ponto invisível. O ar parecia girar ao redor da vela. Meu peito apertou. Senti vontade de chorar, de gritar, de pedir que aquilo acabasse logo. A chama se apagou. No mesmo instante, um som explodiu dentro de mim. Um grito, alto, rouco, descontrolado. Minha voz havia voltado. A casa estremeceu levemente, como se algo tivesse sido liberado. O frio sumiu. O silêncio voltou a ser apenas silêncio. A presença não estava mais ali. Mas por algum motivo, eu sabia que aquela não era a última parte da história. Depois que minha voz voltou, a casa nunca mais foi a mesma. Nos primeiros minutos, minha família chorou, me abraçou, agradeceu a Deus. Minha mãe rezava em voz alta, como se quisesse preencher todos os cantos da casa com som, com vida. Eu tentava falar, repetir palavras simples, provar para mim mesmo que aquilo tinha acabado. Mas no fundo eu sabia. Algo não termina assim. Naquela noite ninguém dormiu direito. Não por medo direto, mas por uma inquietação estranha. Como se todos sentissem que a casa tinha passado por algo que não compreendiam totalmente. Nos dias seguintes, minha voz permaneceu normal. Nenhum médico soube explicar o que tinha acontecido. Para eles, foi um bloqueio psicológico. Para mim, foi um acordo. Voltei a dormir sozinho, mas nunca mais no escuro total. Sempre deixava uma luz acesa no corredor. Não por medo da presença voltar, mas por respeito. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava com a sensação de que alguém tinha passado pelo quarto. Não ficava ali, não observava. Apenas passava, como quem se despede. Uma semana depois, minha mãe encontrou algo estranho. No fundo do quintal, perto do muro, havia restos de cera endurecida no chão. Não eram da vela que usamos. Eram antigas, amareladas, misturadas com fios de cabelo embolados. Ela nunca me contou isso à época. Só revelou anos depois. Com o tempo, as coisas se acalmaram. A casa voltou ao normal. O silêncio voltou a ser apenas ausência de som, na maior parte das vezes. Mas aprendi algo que carrego até hoje. Nunca deixo uma vela queimar até o fim. Nunca rezo por curiosidade.
Nunca ignoro o silêncio quando ele pesa demais. Porque silêncio não é vazio, é espaço. E às vezes, alguém ainda lembra do caminho de volta. Hoje, quando estou sozinho e acordo de madrugada sem motivo, fico imóvel por alguns segundos. Escuto, respiro devagar. Se nada acontece, agradeço. Se o silêncio responde, eu não olho, porque nem todo espírito quer assustar. Alguns só querem que alguém finalmente os escute.